Eu me rendo aos teus pés, onde encontro meu refúgio. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, eis-me aqui. Graça e paz, irmãos. Estamos no ano do perdão, com o tema: o perdão só pode ser dado a quem já é perdoado. O tema do mês de outubro é: ensina a perdoar e a criança aprende a temer a Deus. A oportunidade está no grupo de louvor, logo após a palavra está com o pastor Ivan. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Graças, paz, Igreja do Senhor e congregações, e a você que tem ouvido a palavra de Deus através da primeira Igreja Batista em Andaraí. Jesus te ama. Que o Espírito Santo, nosso Deus, possa nos conduzir e trazer edificação mútua aos nossos corações. O contexto de 2020 é o perdão, igreja e congregações do Senhor. E o perdão só pode ser dado por quem? Porque já tem a plena certeza que já foi perdoado por Deus na pessoa de Cristo Jesus e precisa temer de entristecer o Espírito Santo do nosso Deus. Porque você está selado para o dia da redenção, para o dia da salvação e precisa andar em misericórdia. E ter misericórdia do outro é perdoar o outro. Na pessoa de Cristo Jesus, porque você foi perdoado também. Com base em Efésios 4, de 30 a 32. Esse mês, ensina a perdoar e a criança aprende a temer a Deus. Então a criança precisa temer a Deus. E não é ter medo, é como se Deus fosse, como nós já falamos aqui, um velho, assentado em um trono com uma barba branca esperando pecar para fumegar. Não, ter medo, temer a Deus pelo perdão. A criança precisa aprender isso como você aprendeu. Vinde, meninos, ouvi-me e vos ensinarei o temor do Senhor. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temidos. Como está em Salmo 34, 11, 18 e 130, 3 e 4.
certo de que Deus, em amor paterno, não se negou quando se esvaziou a fim de ser afligido para dar um perdão, que é o maior poder que o cristão tem, é essa autoridade de perdoar, porque Jesus te perdoou e disse, vá, se você tem eu mesmo no seu coração, você vai perdoar, essa é a maior autoridade. Por ser esse o motivo do temor do justo de fé, os cristãos o temem como um pai, e na presença das crianças se perdoam, ensinando-as o temor, como está em Filipenses 2, de 5 a 11. Crianças ensinadas a temerem a Deus no perdão, mantêm-se livres da vingança para formar uma nação gloriosa. É uma criança que ela vai crescer feliz, porque ela sabe perdoar. Então, em qualquer campo, em qualquer área da vida, ela vai ser feliz, porque ela aprendeu a perdoar e viu isso na vida dos pais. Ou seja, o que é que a gente quer falar esse mês? Pais que não se perdoam impedem os filhos de irem a Deus. Misericórdia, chega a doer o coração. Pais que não se perdoam estão impedindo os filhos de se converterem, de aceitar Jesus. E é bem sabido aqui nessa igreja, aqui congregações, que criança não é salva só por ser criança. Criança precisa se converter, porque criança que não se converte vai para o inferno, ok? Então criança precisa entender o evangelho e aceitar Jesus e se arrepender dos seus pecados. Veja, queridos, então a semana vem com esse tom: perdoando-se no temor de Deus, os pais o ensinam às crianças. Trouxemos aqui a ideia: a falta de perdão pela dureza de coração de pais que se repudiam dá à criança a ideia equivocada de medo de Deus, impedindo-a de ir a Jesus, em vez do temor, respeito e admiração pelo perdão, como está em Colossenses 3, de 12 a 24. É normal mãe ou pai cristão perdoar, sempre. É natural cristão perdoar. E evita repudiar ou se negar ao cônjuge para manter o casamento, como também ensina o temor de Deus a seus filhos, no ânimo da santidade, como está em 1 Coríntios capítulo 7, 5, 10 e 15. Então, nós temos a ideia que a palavra repúdio não está ligada apenas ao divórcio, mas tem muita gente casados ainda, mas estão repudiando um ao outro porque não se perdoam. Então trouxemos também a outra ideia também, que tem pessoas que se separaram, já não estão mais juntas, nem deveriam, né? Porque naquele grande dia te ama, então o amor de vocês, entre aspas, não foi suficiente para manter vocês casados, e por causa da dureza de coração, como o texto diz. Mas no mínimo, pelo amor de Deus, repetindo mesmo, se perdoam. Porque filhos de pais separados, independentemente, não deram certo, né? Não estão mais juntos, não vão voltar mais. Precisam se perdoar para que os filhos de vocês possam perceber que, independentemente, vocês não deixaram de ser cristãos para o louvor do nosso Deus. Então veja, queridos, o tema de hoje: filhos tementes refletem a conversão dos pais, o reflexo. Então Maria Cândida Guilherme precisa ser refletido, o reflexo do evangelho na minha vida, na vida de Crenilda, de Chica, precisa fazer eles entender o temor do Senhor. E a gente ensina isso na prática para o louvor do nosso Deus. Amém? O texto de hoje, que é o texto de Lucas 1, 13 a 17, que nos diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamará o seu nome João. Uma história bastante conhecida. Eles oravam para ter um filho, Isabel era estéril, e Deus ouviu essa oração. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então não era apenas uma criança normal, era o filho, aquele que veio preparar o caminho do Messias. Como está escrito lá, isso aqui se refere à profecia lá em Isaías 40, que deixa claro que viria um que endireitaria, prepararia, o caminho do Senhor. Como está escrito, Malaquias também,
está escrito também em 4 e 5 a 2, como deixa claro lá, o poder de Elias, não que seja espiritismo, nem encarnação, mas das mesmas qualidades, da mesma pegada, por isso que olhavam para ele e confundia ele se ele era Elias. Então o texto começa a dizer, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem dispostos. Então, queridos, filhos tementes reflete a conversão dos pais. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos, em nome de Jesus. Nossos filhos precisam olhar para a gente e temer a Deus, não porque estamos falando de Deus, mas porque vê a gente temendo a Deus, fazendo aquilo que Deus manda fazer. O texto é claro, todo mundo conhece essa história, que Zacarias e Isabel eram pessoas que agradaram ao Senhor, eram pessoas que temiam ao Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nosso Deus, e que verdadeiramente, que o Senhor nosso Deus possa nos ajudar para verdadeiramente a gente ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, não apenas com palavras, mas com as nossas vidas. Alguém já disse, e é verdade, as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Graças e paz.